Deus vai te dar energia, Deus vai te dar força através dessa palavra aqui. Através dessa palavra, eu creio que aqui está operando um fator surpresa, um fator sobrenatural. E você vai ver que as palavras, elas carregam um poder. As palavras carregam um poder muito grande na vida das pessoas. E eu sei que está sendo liberado aqui através dessas palavras uma força, uma energia sobre a sua vida. Sabe, tem coisas que tiram a energia de uma pessoa. Talvez pode ser um ambiente, pode ser situações, pode ser tempos prolongados de espera, mas tem uma única coisa que eu vou falar com você que resolve todos os problemas de falta de energia e falta de força. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Desde ontem, Deus vem falando comigo sobre o poder do silêncio diante dele. Escute bem, o poder de passar um tempo de silêncio junto, na presença de Deus. Então, eu quero que isso seja prático para você. Sabe, tem uma unção liberada aqui, tem um poder liberado que está destruindo todo o jugo, tirando todo o peso da sua vida. E através dessa palavra, Deus está te dando energia para você continuar avançando. Sabe, Deus, Ele está liberando o poder dEle, liberando força sobre a sua vida. Aqui a Bíblia diz aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu lembro que um momento em que meu filho estava internado e o médico ali a médica tinha me dado um diagnóstico e naquele momento eu me lembrei que um dia antes dele ser internado, cerca de 24 a 30 horas antes, na verdade, Deus tinha falado comigo, um versículo: Deus é bom para aqueles que esperam nele, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E de fato, meu filho recebeu um grande livramento. Deus protegeu a vida dele, ele passou por uma cirurgia, mas tudo correu bem, tudo correu tranquilo. Então, você vê que Deus ele age na nossa vida. E quem sabe essa palavra aqui também é uma palavra de uma grande bênção, de um grande livramento para você. Eu não creio que você veio aqui por acaso. Sabe, o silêncio nos ensina a ter paciência. Tem momento que a gente pode fazer alguma coisa e você precisa ser uma pessoa de atitude, não é verdade? Mas tem momentos também que você não pode fazer nada. Quando você está numa sala de hospital, quando você está, sabe, ali uma sala de hospital e você não pode fazer nada. Você tem que entender algo. Você não tem controle. Mas a Bíblia diz que Jesus também é o médico dos médicos. Sabe? Ele é doutor por excelência. E aí você precisa confiar que Deus está no controle e que Deus vai agir e que Deus vai fazer o melhor. Sabe? Quando nós ainda podemos fazer alguma coisa, sabe? Então, você deve sim fazer. Você deve fazer, né? Por exemplo, você pode pegar e levar no hospital. Mas quando chega lá, sabe? É só a mão de Deus que pode agir, não é verdade? Aqui em Isaías, na verdade, Salmo 46, versículo 10, fala sobre a importância de se aquietar, né? Para receber um livramento de Deus, né? O contexto aqui é um livramento. E a Bíblia diz aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, quando nós ficamos em silêncio, nós ouvimos Deus falar. Qual que é essa oração hoje? É o poder do silêncio. Você está precisando receber força? Você está precisando receber energia? Você está precisando ouvir Deus falar? Então, tire um tempo de oração. Comece orando, comece a sua oração com agradecimento. Depois, fale para Deus tudo que está ruim, né? Tudo que você quer colocar diante dele. E isso, só gaste alguns minutos nisso, mas rapidamente, sabe?
já passa por um tempo de louvor e um tempo de silêncio com Deus. Sabe, quando você faz silêncio, Deus, ele fala com você. Tem pessoas que oram tanto e não fazem o silêncio para ouvir Deus falar. Outros, eles oram rapidamente e já saem do período de oração. Então, quer dizer, não tem como ouvir Deus falar. Apesar que você pode estar numa rua, você pode estar na sua casa, você pode estar em qualquer momento do seu dia e Deus pode falar com você. Mas Deus quer também esse tempo com Ele, sabe? Esse tempo com Ele é muito importante. Quando nós ficamos em silêncio, nós nos permitimos receber uma direção de Deus, sabe? E perceber a presença de Deus. Como é bom quando você está no seu tempo com Deus, Mateus 6,6, as portas fechadas. Sabe o que acontece? Você está naquele tempo ou em um lugar separado para isso. A presença de Deus começa a te tocar na sua casa ou no seu trabalho, sabe? Eu me lembro que uma época, um dos lugares que eu trabalhei, eu separei um cantinho lá. E naquele cantinho eu tinha alguns minutos ali com Deus. Então, você vê que isso é muito importante. Uma outra coisa que Deus estava me dando aqui é coisas que tiram a energia e nós vamos orar. Sabe, Deus não é Deus de duas palavras. Deus é Deus de uma única palavra. Então, se você tem um relacionamento com Ele, eu tenho certeza, Ele já tem falado com você. Ele tem falado com você algo na sua jornada, Ele tem falado algo com você nesses dias. Então, se vem alguém dar uma palavra certa para você, é confirmação. Agora, se vem alguém te dar uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem te falado, então você precisa ficar de orelha em pé, né? Por quê? Porque Deus não é Deus de duas palavras. Ele tem uma única palavra. E aqui em Salmo 62, versículo 1 e o versículo 11, nós vamos ler. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha vitória, ou dele vem a minha salvação. Deus é vitória, Deus é salvação em qualquer situação que você está passando. Se não chegou o tempo de você sair da terra, você não sai. Agora, se chegou o tempo de Deus te abençoar, se chegou o tempo de Deus te curar, se chegou o tempo de Deus cumprir uma promessa, então é a mesma instrução sempre. Sempre priorize o seu relacionamento com Ele. Sabe? Uma das maiores características de batalha espiritual para mim, minha opinião, você vai ver pela Bíblia isso também em algum momento, mas escuta bem, se você está tendo dificuldade de orar, se você está tendo dificuldade de ter o seu tempo com Deus, muita distração, muitas outras coisas querendo vir, então é o inimigo querendo atrapalhar a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus. Você está vendo? Então, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, dele vem a minha vitória. A palavra aqui, ela é salvação, ela é ampliada, essa palavra. É claro que Deus nos salva para a eternidade, mas Ele também nos salva de situações. Você está vendo? O versículo 11 diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, quando Deus te fala uma coisa, Ele sempre vai confirmar. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Eu gosto de lembrar que Davi, para entrar em uma batalha, ele pediu 3 confirmações para Deus. Sabe? E conosco também é assim. Principalmente quando são decisões importantes que vai mexer no nosso destino, mexer no nosso futuro, mexer no plano que Deus tem para a nossa vida, principalmente em ocasiões muito importantes. Deus vai falar conosco uma vez, Deus vai falar conosco outra vez, Deus vai confirmar para nós mais uma vez, até que estejamos convictos de qual é a vontade dEle. Agora, se você não passa tempo de silêncio com Deus, que é essa oração aqui hoje, o poder do silêncio diante de Deus, se você não passa tempo com Deus, você não pode escutá-lo. Uma coisa importante que Deus está me dando aqui agora é
Deus também fala através de sonhos e visões. Teve momentos cruciais que o inimigo estava batalhando de uma maneira muito forte e Deus, num sonho ou numa visão, me mostrava algo para eu saber o que orar e para eu saber como agir. Você está vendo? Porque, escuta bem, tem coisas que Deus faz e tem coisas que você precisa se posicionar. Mas isso também precisa ser orientado por Deus. A Bíblia diz sobre ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, se você não passar tempo de silêncio com Deus, isso pode ser, as coisas podem se complicar. Pessoas podem sair da vontade de Deus, fazer coisas que Deus não quer que elas façam. Por quê? Está faltando passar tempo com Deus. Está faltando ouvir Deus falar. E quando Deus fala, Ele nos fortalece. É claro que quando Deus falou, por exemplo, com Daniel, ele ficou totalmente enfraquecido, né? Por um tempo. Mas depois, quando Deus fala ali novamente, aquela voz fortaleceu a Daniel. Você está vendo? Então, muitas vezes a voz de Deus vai desconstruir coisas da nossa vida e depois vai construir novamente, sabe? É um Deus que fere e que sara novamente. Você está vendo? Então, escuta bem. Olha o que Deus está me dando aqui agora e nós vamos orar. Deus, desde ontem, está me incomodando para eu liberar essa palavra aqui, mas isso não vai adiantar nada se você não colocar em prática, não é verdade? Então, se você está ouvindo essa instrução, passe um tempo, coloque um instrumental. Eu indiquei um instrumental que eu estou ouvindo por esses tempos no grupo, mas cada época eu estou ouvindo um, né? Eu oro primeiro e depois passo um tempo de silêncio com Deus. E Deus tem sido tão bom, sabe? Esse é onde nós reabastecemos as nossas forças, né? Tantos milagres têm acontecido, libertações, e o inimigo não fica feliz com isso. Então, muitas vezes ele vai tentar atacar, mas se você está no lugar de oração, você está protegido e você tem a orientação de Deus, né? Olha aqui, Daniel capítulo 10, versículo 19. Então diz assim: então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. E enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Sabe? Essas palavras estão te fortalecendo. A Bíblia diz que Daniel diz: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e fiquei sem força alguma. Como pode esse servo agora falar com o meu Senhor? Então, Daniel não estava conseguindo nem falar, né? Porque quanto a mim, não me resta mais força nenhuma e quase não posso respirar. Mas, quando essa voz fala com ele novamente: Daniel, homem muito amado, anime-se. Você está vendo? Então, Deus está falando com você aqui hoje. Você é amado por Deus. E Deus está dizendo para você: anime-se. Está vindo um novo ânimo sobre a sua vida. Deus está te fortalecendo agora. Você que está chegando agora, você precisa pegar essa oração do começo. Porque Deus está construindo essa oração de uma maneira especial. O Espírito Santo está guiando aqui. E Deus está falando com você. Através dessas palavras, Ele está te fortalecendo. A Bíblia diz: enquanto Ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Então, escuta bem. Passe um tempo de silêncio com Deus. Deus está quebrando todo tipo de jugo, todo tipo de coisa ruim se houver na sua vida. Eu dou uma ordem que todo mal bata em retirada em nome de Jesus. E que todo mal seja destruído completamente em nome de Jesus. E a partir de agora, então, você precisa entender que Deus, Ele está querendo nos dar energia, nos dar força na presença dEle, sabe? Nesse relacionamento com Ele. Vamos orar? Glória a Deus. Deus é bom. Olha lá. Sabe, Deus não é Deus de duas palavras. Se Deus já te falou uma palavra, cuidado. Existem
opiniões, ou pior, tem gente que fala, ó, tem uma palavra para você. E às vezes não é uma palavra de Deus, é uma palavra da pessoa, ou é uma palavra do inimigo mesmo. Então você precisa entender o que Deus já tem falado com você. Né? Essa vida com Jesus, ela é necessário muito discernimento. E discernimento, para acontecer, é simples. Precisa ter relacionamento. E a partir do relacionamento, precisa também buscar de Deus esse discernimento espiritual. Normalmente, Deus vai te preparar antes. Já há muitos anos, mais de 8 anos já, todas as coisas importantes e até detalhes também que acontecem na minha vida, Deus me avisa antes. Então, às vezes que eu não dei atenção, às vezes que, Deus falou aquela vez, mas essa vez aqui eu acho que não é não. Aí é onde dava problema. Às vezes Deus me orientava numa situação, ou Deus me orientava a respeito de uma pessoa. Quando vem chegar pessoas, às vezes Deus nos avisa antes. Aí o que acontece? Se você não tiver o posicionamento correto, podem sim acontecer problemas desnecessários. Você está vendo? Isso pode sim acontecer. Porque tem coisas que é para a gente se posicionar. E tem coisas que é Deus que vai fazer. E Deus trabalha em parceria conosco. Tem coisas, por exemplo, eu citei aqui para vocês. Quando eu cheguei no hospital, era só Deus para agir na vida do meu filho. Não é verdade? E Deus fez. Deus agiu. Mas tem coisas que nós também precisamos nos posicionar. Então, que você possa ter esse discernimento. Pai, eu oro que o Senhor venha liberar sabedoria sobre nós. Nós oramos agora juntos. Vamos orar juntos. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para agirmos, para ouvir a sua voz e colocar em prática, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também agora. Se você tem seu pedido de oração, coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Deus quer que você ore pelo seu pedido de oração. Não é pecado orar, não é pecado pedir. Pelo contrário, Deus quer que você dependa dele em tudo. Para tomar decisão, para tudo. Ele quer que você dependa dele. Deus está quebrando todo o jugo, tirando todo o peso. Eu declaro saúde divina. Eu declaro libertação sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Tem pessoas aqui que Deus está tirando um grande peso das suas costas. Nós recebemos vários testemunhos recentemente de pessoas que só de estarem aqui na oração foram curadas. Só de estarem aqui na oração, problemas antigos foram desembaraçados, foram resolvidos. E hoje eu recebi mais um testemunho especial. Uma pessoa que já está aqui no canal desde o começo, né? Mais de 1 ano e pouco. E ela falou que foi liberta de uma grande opressão em determinado dia. E mesmo assim aconteceu, uma outra pessoa disse, estava com grande peso, entrou na oração e aquele peso saiu. Enquanto você ouve essas palavras, Deus está te fortalecendo. Assim como aconteceu com Daniel. Essa está sendo uma voz de Deus para você, para te fortalecer e você não parar. O inimigo quer isso. O inimigo quer que você pare, você abra mão do que Deus tem com você. Escreve aqui, eu não abro mão do que Deus tem na minha vida. Tem coisas durante a nossa história que vão ter ciclos que se encerram. Isso é verdade. Tem ciclos que se encerram e começam novos ciclos, mas isso deve ser orientado por Deus. Você não pode sair, abrir mão de coisas que Deus não te confirmou para abrir mão. Coisas que você não tem uma palavra para abrir mão, Deus está falando com você. Presta atenção. Deus está querendo dar um livramento para você de abrir mão de coisas que Deus te deu. Não abra mão de coisas que Deus te deu. Proteja o seu milagre. Quando Moisés nasceu, o milagre precisava ser protegido. O libertador nasceu, mas o inimigo já estava querendo matar desde o ventre, desde o início. Você está vendo? Protege o milagre. Não abra mão do que Deus tem realmente com você. Você tem uma palavra? Você tem confirmação? Vai em frente. Né? Tem pessoas que têm uma intenção no coração errada de fazer algo. Então ela faz uma coisa boa, uma coisa certa, mas com a intenção errada. Agora tem pessoas que têm realmente uma confirmação e estão fazendo algo de Deus. Então, sabe? Eu costumo dizer que nem tudo que dá certo é porque é de Deus. Né? Mas se você tem uma palavra,
E se o seu coração está realmente em Deus, vai em frente. Ou se você tem uma palavra, mas o seu coração não está muito certo ainda, então aguarde um pouco. Não vai fazer coisa com o coração errado, que isso não vai dar coisa boa, né? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te pedimos sabedoria. Nós pedimos espírito de sabedoria e revelação. Libera o teu espírito agora. Espírito Santo, vem agora. Vem iluminar a luz do nosso entendimento. Pai, abra os ouvidos espirituais. Abra a visão espiritual de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer agora, dar forças agora, dar energia agora para cada um que está aqui. E a cada família aqui representada, libera o teu poder agora. Todo mal eu declaro já destruído em nome de Jesus. Eu declaro a força vindo, vida vindo, e declaro que algo bom está prestes a acontecer. Deus fará algo novo na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora agir nessa mente, nesse coração, e tirar agora, Pai, todo pensamento de trevas, todo pensamento de dúvidas, pessoas aqui que estão sem energia, que estão para baixo. Eu peço que o Senhor venha agora fortalecer e tocar agora com grande poder sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu oro por restituição. Tem alguém aqui que você está orando por restituição de Deus na sua vida, só que está demorando. Esperar o tempo também cansa, às vezes também pode perder a energia, só que a receita não mudou. É continuar passando tempo de silêncio com Deus. Você está aqui, Deus está tirando esse jugo, esse peso das suas costas. Mas Deus também está te dando uma instrução. Passe tempo na presença dEle. Passe tempo na presença de Deus. Sabe? Todo pensamento negativo, toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito, se foi declarada alguma palavra contra você, eu declaro cancelada agora, em nome de Jesus. Todo mal. E se houver alguma obra de trevas, se houver alguma obra de maldade, eu declaro destruída agora e cancelada em nome de Jesus. E te abençoo em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Você recebe essa força? Você recebe essa energia? Esse poder de Deus sobre a sua vida agora? Se você recebe, escreve aqui. Eu recebo força. Eu recebo poder de Deus sobre a minha vida. Escreve, algo bom vai acontecer. Escreve aí agora. Algo bom vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está querendo que você entregue para Ele seus pesos, seus fardos, suas preocupações, porque Ele vai fazer um grande milagre, Ele vai agir sobre a sua vida. Você crê assim? Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Eu sou um milagre vivo de Deus na terra. Deus tem cuidado, protegido, provido. Deus é muito bom. Sabe? Deus não vai decepcionar você, não. Sabe? Deus nunca falhou com ninguém. E se você confiar nele, Ele não vai falhar com você. Ele está no controle, até quando você não entende os caminhos que Ele está te levando. Você pode dizer glória a Deus? Que especial. Essa oração é: passe tempo de silêncio com Deus. E valorize o que vem de Deus. Porque Deus tem um propósito maior. E Deus está te fortalecendo para seguir em frente. Em nome de Jesus. Que especial. Aqui na descrição tem as formas de você adquirir o nosso livro. Aqui eu falo dos primeiros passos até viver o propósito de Deus na sua vida. Talvez ainda em um outro formato, enquanto você está vendo agora. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial. E também na descrição tem as formas de ofertar. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Ative as notificações, compartilha com alguém, deixa o seu like aí para essa mensagem chegar em mais pessoas. E até o nosso próximo encontro. Até lá.